Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar prosseguimento à nossa série de estudos sobre o livro O Consolador, o qual está fundamentado em três pilares: ciência, filosofia e religião. Nós estamos ainda na etapa da ciência, analisando as ciências fundamentais. E hoje vamos abordar o tema biologia. Este nosso trabalho é patrocinado pelo Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila e conosco está presente o nosso querido irmão e amigo Otávio Pedersoli. Tudo bem, Pedersoli? Tudo bem, Marcelo. É uma alegria estarmos juntos aqui para mais um estudo. Eu queria começar te perguntando como devemos compreender a natureza e se as manifestações de vida nos vários reinos da natureza, abrangendo o homem, significam a expressão do Verbo divino em escala gradativa nos processos de aperfeiçoamento da Terra. Sobre essa questão, o Espírito Emmanuel esclareceu que a natureza é sempre o livro divino, onde as mãos de Deus escrevem a história de sua sabedoria, livro da vida que constitui a escola de progresso espiritual do homem, evolvendo, ou seja, evoluindo, progredindo constantemente com o esforço e a dedicação de seus discípulos. Portanto, o homem aprende na escola chamada Planeta Terra, o espírito humano, a ler esse livro da natureza. Ou seja, Deus colocou o espírito humano inserido num meio, num ambiente que tem as suas leis próprias, né? O reino mineral, vegetal, animal, e através do convívio com esses reinos, das suas necessidades de sobrevivência, de perpetuação da espécie, de proteção e tudo mais, o homem vai aprendendo a aurir desse livro o alimento material, através da observação das leis naturais, né? No uso da sua inteligência, compreender aquilo que ele deve fazer para caminhar nesse meio. Então, assim, ele vai progredindo e desenvolvendo. Emmanuel prossegue dizendo que em todos os reinos da natureza palpita a vibração de Deus, como o verbo divino da criação infinita. E no quadro sem fim do trabalho da experiência, todos os princípios, como todos os indivíduos, catalogam seus valores e aquisições sagradas para a vida imortal. Ou seja, nós aprendemos, nós damos também a nossa contribuição para a evolução, própria evolução da criação daqueles que estão ao nosso derredor, e usufruímos desse livro da natureza, de onde, como dissemos, nós retiramos os recursos para a nossa evolução espiritual e material. Aí, Otávio, nós gostaríamos que você respondesse à seguinte questão ou questões. Os espíritos cooperam no desenvolvimento do embrião do corpo em que se vão reencarnar? E, em caso afirmativo, chegam a operar nos complexos celulares da herança física para que os corpos futuros sejam dotados de certos elementos aptos a satisfazerem as circunstâncias da prova ou missão que hajam de cumprir? São perguntas fundamentais que a ciência, ainda apegada ao paradigma materialista, nem imagina, né, a complexidade. E Emmanuel vai responder da seguinte maneira: no caso dos espíritos evolvidos, ou seja, evoluídos, senhores de realizações próprias, inalienáveis, essa cooperação quase sempre se verifica junto ao esforço dos prepostos de Jesus, que operam nesse sentido, com vistas ao porvir de suas lutas no ambiente material. Então, Emmanuel vai dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, ele está tratando dos espíritos mais evoluídos, e estes, sim, eles participam, juntamente com os prepostos de Jesus,
com aqueles espíritos que são os nossos guias, nossos mentores, preparando, né, a partir já do início da concepção, este novo veículo de carne que vai se formar para servir de instrumento. Então, o espírito participa sim. Mas aí vem a segunda parte da resposta. Emmanuel complementa dizendo o seguinte: temos de considerar, todavia, que os espíritos rebeldes ou indiferentes, desprovidos dos valores próprios indispensáveis, tendem a aceitar a deliberação dos prepostos referidos, ou seja, os prepostos do Cristo, os quais escolhem as substâncias que merecem ou que lhes são imprescindíveis no processo de resgate ou evolução. Então, nós sabemos que no nosso planeta, ainda uma escola para espíritos em expiações e provas, a maioria dos reencarnantes somos espíritos rebeldes, indiferentes, às vezes teimosos, e nesse caso, muitas vezes não temos conquistas próprias para auxiliar nesse processo de desenvolvimento do embrião. Aí a nossa reencarnação vai ser patrocinada pelos benfeitores, segundo dois princípios: o nosso merecimento e a nossa necessidade, para que possamos aproveitar a nova jornada terrena, de sorte a resgatar os nossos equívocos e também evoluirmos, né, dentro de uma lei de progresso. E aí, nesse sentido, Marcelo, há órgãos no corpo espiritual? Esta é uma pergunta muito interessante, né? Nós estamos acostumados a pensar e imaginar a exteriorização do perispírito. O médium vidente percebe melhor. Os que não têm vidência, como nós, imaginam como seja a formação perispiritual externa, muito parecida com o próprio corpo físico que o indivíduo enverga naquela reencarnação. Emmanuel explica que o corpo físico, executadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual. Exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo das heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Então, o nosso corpo físico tem como molde o perispírito, não apenas na sua forma externa, mas como também no seu interior, ou seja, os nossos órgãos são plasmados de formas perispirituais. Então ele traz esse molde do nosso corpo psicossomático que carrega as necessidades básicas para o desenvolvimento do espírito na sua próxima encarnação. Nós gostaríamos de aproveitar essa pergunta e essa resposta de Emmanuel para trazer uma ilustração. Quando foi no século XIX, precisamente no ano 1872, por intermédio da médium Florence Cook, que tinha 15 anos de idade, aconteceu pela primeira vez a materialização de um espírito conhecido como Kate King. E quem fez essas observações foi um químico e físico britânico chamado William Crookes. Então ele diz assim: uma noite contei as pulsações de Kate. Seu pulso batia regularmente 75, enquanto que a de senhora Cook, poucos instantes após, atingia 90, sua cifra habitual. O que este cientista está dizendo? Ele estava presente na materialização. É que ele tocou o pulso do espírito materializado e sentiu a pulsação, não é? O batimento cardíaco do coração perispiritual da Kate King, desse espírito. E ele prossegue
falando outras observações, que ele colocou o ouvido sobre o peito desse espírito, sentiu lá as vibrações do pulmão, como se ele estivesse analisando a condição de saúde do espírito. Então, por isso, nós temos aí um exemplo claro, né? E nós também encontramos no livro Nosso Lar, de André Luiz, citações de questões do intestino de um espírito desencarnado, ou seja, mostrando que nós temos realmente uma conformação de órgãos físicos no nosso corpo perispiritual. Mas aí, Otávio, a reencarnação inicia-se com as primeiras manifestações de vida do embrião humano? Quando o embrião está sendo formado, existe uma interpenetração de fluidos entre a gestante e a entidade então ligada ao feto? Existem consequências verificáveis? São perguntas fundamentais e de repercussão prática gravíssima, né? Porque hoje a gente vive quase que uma pandemia do aborto, né? Pressões para legalizar aborto mundo afora. E essa questão, a resposta de Emmanuel vai elucidar a gravidade que é a prática de um aborto, que nós dois até tivemos ocasião de estudar numa outra série que gravamos do livro Vida e Sexo. Mas aqui, então, Emmanuel vai nos esclarecer o seguinte: desde o instante primeiro de tais manifestações, que manifestações? De vida, né, de formação do embrião, a entidade espiritual experimenta os efeitos de sua nova condição. Importa reconhecer, todavia, que o espírito mais lúcido, em contraposição com os mais obscurecidos e ignorantes, goza de quase inteira liberdade até a consolidação total dos laços materiais com o novo nascimento na esfera do mundo. Então, mais uma vez, Emmanuel está fazendo uma distinção entre espíritos mais evoluídos e espíritos ainda mais obscuros, de uma evolução moral menor, né, mais acanhada. E isso é fundamental para a gente entender que cada reencarnação é uma. Não podemos, por exemplo, ler lá no livro Missionários da Luz, quando André Luiz vai nos trazer a narrativa preciosa da reencarnação de Segismundo, achar que todas as reencarnações são daquela maneira. Então, aqui Emmanuel está dizendo, cada caso é um caso. Os espíritos mais evoluídos, apesar de, desde a concepção, né, dos primórdios lá do embrião, já se iniciar a ligação entre o espírito e o embrião, este espírito mais evoluído, que continua no plano espiritual durante a gestação, ele fica praticamente com a inteira liberdade que ele já tinha. É quase que a vida normal dele lá de espírito. E esses laços vão sendo apertados até que, quando vai se aproximando do nascimento, aí sim ele vai perdendo aquela liberdade de espírito desencarnado para se ligar efetivamente, e com o nascimento ele está ali iniciando a sua nova jornada reencarnatória. Ou seja, os espíritos mais evoluídos, apesar da ligação se iniciar com a concepção, ele fica praticamente livre durante o período da gestação. Já os espíritos mais obscuros e mais ignorantes, com pouca evolução, esse processo, desde ali do início do desenvolvimento do embrião, ele vai meio que ficando assim, perdendo a sua liberdade de espírito e ficando meio confuso, né? Entrando num estado de meio perturbação, porque os laços vão se fortalecendo à medida que as semanas de gestação vão passando, o que também depois culminará no nascimento. E é muito interessante a segunda parte da pergunta e da resposta, quando Emmanuel esclarece o seguinte: a interpenetração de fluidos
fluidos do espírito reencarnante e da mãe que está gestando, essa interpenetração de fluidos é natural e justa, diz Emmanuel, ocasionando não raras vezes fenômenos sutilíssimos, como os chamados sinais de nascença, que somente mais tarde poderão ser entendidos pela ciência do mundo, enriquecendo o quadro de valores da biologia no estudo profundo das origens. Então, aqui é quase como Emmanuel dando uma dica, né, para nós estudarmos mais este lado, né, de making off de uma gestação, digamos assim, porque grandes processos ainda incompreendidos pela ciência humana vão ser explicados por esses bastidores espirituais. Então, ele dá o exemplo dos sinais de nascença, mas poderíamos dizer de outros exemplos, né? Há gestações que a mãe praticamente não sente nada em termos de passar mal, né? Outras já têm muito enjoo, tem enxaqueca, é aquela gestação mais sofrida. Teriam essas experiências gestacionais ao longo das semanas ligação com essa questão da interpenetração dos fluidos, do espírito da mãe e do espírito que está para reencarnar? Evidentemente que sim. E aí, Marcelo, continuando essa investigação científica, né, que os companheiros vão fazendo essas perguntas para Emmanuel, a próxima pergunta é a seguinte: o espírito, em cada uma de suas reencarnações ou de suas encarnações, faz a recapitulação das suas etapas evolutivas, assim como se verifica com o embrião material que recorda antes do nascimento toda a evolução da sua espécie? Pois é, Emmanuel esclarece que, na maioria dos casos, essa recapitulação ela ocorre pela oportunidade da alma encarnada de se portar retamente em circunstâncias semelhantes às que ela passou, mas num passado culposo. Mas ele diz que essa recapitulação não constitui uma regra geral, salientando-se que quanto maiores as aquisições de sabedoria e de amor, mais afastado se encontrará o espírito que está em aprendizado na Terra, dessa rememoração das experiências materiais, de cuja intimidade dolorosa poderá então prescindir pela sua expressão superior de espiritualidade. Resumindo, quanto mais evoluído moralmente for o espírito, menor será a necessidade de que ele passe por refazimento de experiências vividas na matéria, porque ele estará cada vez mais desprendido justamente do campo material. Então, essa rememoração será muito comum em espíritos mais atrasados, no sentido moral. Naqueles mais avançados, ela não se faz necessária, como dissemos, como explicou Emmanuel, apenas uma oportunidade de a alma, né, o espírito, agir, se comportar de forma diferente da que ela se comportou no passado, onde cometeu falhas, né, erros perante a lei de Deus. Então, Otávio, a chamada árvore genealógica dos seres humanos, ela tem idêntica significação no plano espiritual? Essa é uma pergunta interessantíssima, porque vai revelar o nosso orgulho, né? Então, Emmanuel vai responder da seguinte maneira: na esfera espiritual, persiste o mesmo esforço na conservação dos afetos familiares. E ora nos trabalhos regeneradores da terra, ora na luz santificante dos planos siderais, transformam-se as paixões ou sentimentos ilegítimos em sagrados liames do espírito. Ou seja, Emmanuel está dizendo que no plano espiritual, nós
não só conservamos os laços familiares, como até mesmo dilatamos e fortalecemos. E a obra de André Luiz é repleta de exemplos nesse sentido, né? Em nosso lar, temos a família de Dona Laura, né? Tanto lá na colônia, como depois, à medida que o irmão Ricardo, seu marido, reencarna, depois ela vai reencarnar e voltar a ser esposa dele, enfim. A árvore genealógica, porém, continua Emmanuel, como se conhece na luta planetária, não se transporta ao plano invisível, porque aí os vínculos de sangue são substituídos pelas atrações dos sentimentos, de amor sublime, purificados no patrimônio das experiências e lutas vividas em comum. Então, é bem diferente. Aqui na Terra, muitas vezes, a gente vai, pesquisa as origens genealógicas, né? Descobre o brasão da nossa família, faz um quadro, pendura na parede, né? Sobretudo se for uma família tem um brasão bonito, origem de nobres, né? Então, os espíritos vão responder para Kardec, por exemplo, na questão 205 do Livro dos Espíritos, e 205A, que ninguém tem orgulho de ser filho, do ponto de vista espiritual, de um sapateiro honrado, né? Mas se for um nobre, mesmo que seja devasso, a gente acha bonito. E isso dentro das nossas imperfeições aqui, enquanto espíritos reencarnados, né? Então, Emmanuel está fazendo essa distinção. Existe árvore genealógica no plano espiritual? Existe, mas lá o critério não é sangue. Lá o critério são laços de afeto, né? Sentimentos, afinidades morais, espirituais. Enquanto aqui os nossos laços, muitas vezes, sanguíneos, né, e familiares, estão pautados no sobrenome, no orgulho, na vaidade. Então, é interessante concluir essa resposta de Emmanuel para mostrar que a gente precisa ir se libertando desse orgulho e dessa vaidade e ir marchando em direção à família universal. É um movimento difícil para nós, mas é necessário. E agora, Marcelo, a pergunta que é feita para Emmanuel, na questão 35, é a seguinte: a genética está submetida a leis puramente materiais? E na 36, que tem a ver com essa também, eles perguntam para Emmanuel: pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Pois é, as leis da genética, elas estão presididas por numerosos agentes psíquicos, segundo Emmanuel, que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Então, esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, nos prepostos do Cristo, né? Encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida, usa Emmanuel esta expressão. Eis porque aos geneticistas, comumente, se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Ou seja, os geneticistas se deparam com surpresas que não seguem uma lógica puramente material, segundo explicações do mentor Emmanuel. Então, esses mensageiros de Deus, espíritos missionários, eles se encarregam de agregar às equações da genética os termos que garantirão o cumprimento das etapas necessárias à evolução do espírito, naquela sua fase de desenvolvimento. É assim, por exemplo, que nós podemos explicar por que numa cadeia genética surge, por exemplo, lá um cromossoma que vai definir mais adiante uma grande enfermidade, que é um processo de reparação daquele espírito que está reencarnando naquele corpo material. É o corpo escolhido para ele passar por aquela reparação, por aquela expiação, justamente para poder se libertar do seu passado. Bom, medidas para melhorar o homem, falando fisicamente,
A própria natureza do nosso planeta ela vem melhorando o homem continuadamente nos processos de seleção natural. Então, nesse sentido, a genética ela só pode agir copiando a própria natureza material. Mas se essa ciência investigar os fatores espirituais e agregar a eles aos elevados princípios que objetivaram a iluminação das almas humanas, então poderá criar um vasto serviço de melhoramento e regeneração do homem espiritual no mundo. Mesmo porque, observa Emmanuel, de outro modo, poderá ser uma notável mentora de eugenia. Eugenia é o aperfeiçoamento genético, né? Aperfeiçoamento das raças. Uma grande escultora de formas celulares, mas vai estar sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se numa marionete abominável nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Então, o que Emmanuel quis dizer? Que a seleção natural, essa seleção darwiniana do cientista Charles Darwin, né? Ou seja, biológica e material, ela vai cuidar do aperfeiçoamento e da adaptação da estrutura do corpo humano no planeta, cada vez se desenvolvendo melhor de acordo com o ambiente onde ele está inserido. Mas carece a percepção de suas necessidades espirituais, que também precisa ser investigada. Então, ao simplesmente almejar a eugenia, o aperfeiçoamento da raça, como, por exemplo, fizeram ou pretenderam os nazistas no passado, naquela fase da Segunda Guerra, aquela fase terrível que a humanidade experimentou, o homem, na verdade, ele sobreeleva o racismo e a intolerância entre os povos, entre as pessoas. Por isso, muito bem, faz as leis brasileiras e até um apelo da população brasileira a que o racismo seja cada vez mais condenado, o que nós vemos ocorrer na atualidade, inclusive em eventos esportivos, né, que atingem grandes massas. Mas aí então, Otávio, as combinações de genes aconselhadas pela genética podem imprimir ao homem certas faculdades ou certas vocações? Essa é uma pergunta fundamental e vale a pena destacar que esse tesouro que é o livro O Consolador foi trazido para nós em 1940. Portanto, já se vão 82 anos, quase um século. E essa pergunta e a resposta que vamos estudar agora são atualíssimas, né? Emmanuel vai esclarecer o seguinte: alguns cientistas da atualidade proclamam essas possibilidades. Quais possibilidades? Que através de combinação de genes é possível, né, imprimir ao homem certas características, faculdades, vocações, potencializar uma característica, enfim. Esquecendo, porém, que a vocação ou faculdade é atributo da individualização espiritual. Hoje existe todo um debate, né, sobre questões bioéticas para que as pesquisas científicas, que estão cada vez mais avançadas, não extrapolem esses limites éticos, né? Então, se isso foi perguntado há 82 anos, a resposta de Emmanuel vale para nós como uma bússola nos dias atuais, que a ciência humana caminhou bastante, mas a nossa evolução moral não acompanhou essa mesma velocidade do desenvolvimento científico. E o que Emmanuel está dizendo aqui? Que as características são do espírito, não são do corpo físico. O corpo físico é um instrumento, é uma ferramenta, é o violão. Mas quem toca o violão é o violonista. Então ele continua que a vocação à faculdade é atributo da individualização espiritual,
inacessível aos seus processos de observação. Então, numa ótica materialista, esses bastidores espirituais são inacessíveis. Os geneticistas podem realizar numerosas demonstrações nas células materiais, diz Emmanuel. Todavia, essas experiências não passarão dessa zona superficial, em se tratando das conquistas, das provações ou da posição evolutiva dos espíritos encarnados. Então, uma coisa são experiências genéticas com ervilha ou com camundongo. Outra coisa é com nós que já pertencemos ao estágio hominal. Então, aqui Emmanuel deixa claro que essas características são do espírito e que querer desenvolver essas vocações e estas faculdades através de modificações genéticas pode, inclusive, nos levar a caminhos tortuosos, né? Se avançarmos essa linha e esse limite ético. E aí, Marcelo, a pergunta seguinte é: se a genética está orientada por elementos psíquicos, como esclarecer as conclusões tão exatas do mendelismo? Mendelismo é uma referência ao cientista Mendel, que propôs, né, a transmissão de caracteres hereditários pela genética. Realizou experiências notáveis, mas encontrou também fenômenos inexplicáveis no processo dessas observações. Então está faltando elemento, a equação não está fechando totalmente, né? Emmanuel faz um adendo aqui observando que numa escala decrescente dos reinos da natureza, a genética tem resultados felizes nas suas demonstrações pelo material simples e primitivo, tomado das suas observações práticas em complexos celulares de plantas e animais, constituindo assim expressões rudimentares. Mas, quando se trata da escala ascendente, onde a evolução psíquica apresenta suas características de intensidade e realização, aí a genética vai encontrar sempre os fatores espirituais diante de si, sendo convocada para um campo mais vasto e mais sublime de operações. Então a hereditariedade se limita à matéria, não ao espírito. Pessoas que possuem comportamentos ou habilidades similares no campo da consanguinidade, por exemplo, são espíritos associados a um mesmo grupo, por mensageiros divinos encarregados dos processos reencarnatórios. Então, aquela história de falar que o filho puxou o pai, ou a filha puxou a mãe ou a avó, são espíritos que têm características semelhantes, colocados num meio de consanguinidade, mas não há transmissão hereditária do potencial do espírito. O que há de transmissão nesse sentido é apenas no campo material. São espíritos que têm afinidades e que muitas vezes uns aprendem com os outros. Aí fica parecendo que houve realmente, o filho é uma miniatura do pai, como se fosse o espírito do pai miniaturizado, querendo dizer que há uma transmissão desses caracteres de personalidade, quando na verdade esta é uma conclusão incorreta. Olha, Otávio, agora é sua vez. Quais as causas do nascimento de monstruosidades entre os homens e entre os animais? Emmanuel vai nos esclarecer o seguinte: não podemos olvidar que entre os homens esses fenômenos dolorosos decorrem do quadro de provações purificadoras, sem nos esquecermos igualmente de que o mundo terrestre ainda é escola preparatória de aperfeiçoamento. Os produtos teratológicos constituem luta expiatória, não só para os pais sensíveis, como para o espírito encarnado, sob penosos resgates do pretérito delituoso.
Então, fazendo uma pausa aqui para a gente entender essa primeira parte da resposta. São quadros muito tristes, né? Que a gente vê reencarnações de espíritos em corpos assim muito distorcidos, muito limitados. E nós temos ao longo da história até, digamos, provas e expiações coletivas, né? Nos lamentáveis episódios da Guerra do Vietnã, por exemplo, quando as forças aéreas despejaram sobre as florestas o agente laranja, que depois causou uma série de nascimentos de crianças vietnamitas, todas defeituosas e tal, aí nós vamos dizer, é o agente laranja que causou isso. Sim, isso é digamos, a causa superficial, mas que, na verdade, é efeito. Porque dentro de uma programação da justiça divina, os espíritos que lá reencarnaram, neste exemplo do Vietnã, precisavam de vestir esse corpo que Emmanuel está explicando, teratológico, ou seja, monstruoso, todo distorcido, para enfrentar uma expiação ou até mesmo uma prova. Porque às vezes a gente tende a achar que são sempre casos expiatórios. Então a gente vê alguém na cadeira de roda e pensa assim: o que será que ele aprontou na última encarnação? Isso é imperfeição nossa, né, de querer julgar o passado espiritual de outro. Às vezes é um missionário que está ali para testemunhar como que se passa por uma prova dessa dificuldade com paciência, serenidade, fé, abnegação. Agora, quanto aos animais, porque muitos de nós é pensar, poxa, mas o que esse cachorrinho fez, né, para nascer assim, todo com o corpinho defeituoso? Aí Emmanuel vai explicar. Quanto aos animais, temos de reconhecer a necessidade imperiosa das experiências múltiplas no drama da evolução anímica. Em tudo, porém, busquemos divisar a feição educativa dos trabalhos do mundo. Então, Emmanuel vai explicar, mais uma vez, que a Terra é uma vasta oficina, né? Estamos aqui matriculados para evoluir. E estas questões, né, de nascimentos monstruosos, monstruoso no sentido daquilo fora, né, do padrão de normalidade, vem tanto para o espírito que está reencarnando, quanto para aqueles que vão conviver com ele, familiares, etc., como uma oportunidade de aprendizado, sempre. Então, concluímos lembrando daquele caso que Kardec vai trazer no livro Céu e Inferno, que é o caso de Marcel, o menino do número 4, que é justamente um caso desse. Um menininho ali por volta de 8 anos, que albergava um corpinho todo complicado, retorcido e tal. E a família praticamente o abandonou, ou seja, contrariando essa resposta aqui de Emmanuel, na questão 39, a família desperdiçou aquela prova, ou mesmo expiação, né? Mas o médico que tratava dele, ele foi meio que abandonado pela família no hospital, o médico cuidou dele com todo carinho, com todo amor, e depois, em 1863, este espírito vai se manifestar para dizer que não era apenas uma expiação, ele estava completando realmente uma jornada expiatória, mas o motivo principal da sua reencarnação era ensinar os outros como sofrer de maneira cristã. E os familiares desperdiçaram essa oportunidade. Concluindo, Marcelo, este nosso episódio, gostaria de te perguntar duas coisas. A fecundidade e a esterilidade são provas? E a ideia de evolução que tem influído na esfera de todas as ciências do mundo, desde as teorias darwinianas, representa agora uma nova etapa de aproximação entre os conhecimentos científicos do homem e as verdades do Espiritismo? Emmanuel realmente explica que a fecundidade e a esterilidade
no quadro de interpretações da Terra podem indicar situações de prova para almas que se encontrem em experiências edificadoras. Entretanto, se nós considerarmos a questão pelo seu aspecto espiritual, nós somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Então, Emmanuel extrapola a questão material da fecundidade e esterilidade no campo da genética, da reprodução, no campo biológico, e eleva a sua explicação para o campo espiritual, campo do sentimento, dizendo que o espírito pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento. E isso, para o espírito, é muito mais importante do que a questão material, né? Aí que está o nosso aprendizado na Terra, ele vai vindo aos poucos a gente ter compreensão dessas sutilezas que os espíritos superiores nos explicam. Então, a fecundidade e a esterilidade biológicas, elas podem realmente ser provas ou expiações ligadas a novas experiências ou a reparações que o espírito tenha de se submeter. Com relação às teorias evolucionistas, Emmanuel explica que elas caminham para a aproximação com as verdades do Espiritismo, no abraço final com a verdade suprema. Muito interessante essa colocação, porque ele explica que o Espiritismo já tem um elenco de conceitos, de fundamentos que já são considerados verdades, né, verdadeiros, mas não detém a verdade absoluta da criação e da lei divina. A própria doutrina espírita caminha num aprendizado junto com os seus adeptos. Isso vai evoluindo aos poucos. E no caso, as teorias evolucionistas, elas vão ter que se aproximar dessas verdades que o Espiritismo já está defendendo ou divulgando, mas para que no futuro nós consigamos alcançar a verdade suprema, que realmente só será possível quando o espírito humano estiver já num patamar de pureza espiritual, né? Ou seja, o espiritismo, de fato, ainda não é detentor de uma verdade absoluta. Então, assim nós vamos encerrar este episódio, agradecendo a todos pela atenção. Que Jesus nos abençoe. Assim seja.